Infelizmente, morreu o homem que estava em um ponto de ônibus, um dos mais movimentados de Salvador, e foi baleado durante um arrastão na Avenida ACM. Foi ontem à noite. Vamos para lá, ao vivo, com Cris Cambuí. Bom dia para você, Cris. Este ponto, ele é movimentado durante todo o dia, inclusive agora, nas primeiras horas da manhã. Exatamente, viu, Tiale? Um ótimo dia para você e para quem está aqui acompanhando o nosso Bahia no Ar. É um dos pontos mais movimentados, inclusive, aqui de Salvador. Qualquer horário que você vier aqui, você vai encontrar movimentação. A gente está falando de um caso que aconteceu ontem envolvendo o Luiz Eduardo Santos da Silva. Ele tinha 37 anos, né? Ele estava aqui neste ponto de ônibus ontem, assim como outras pessoas, né? Infelizmente, passaram bandidos fazendo este arrastão. As pessoas foram entregando ali os seus pertences. No momento em que esses ladrões, esses criminosos chegaram, o Luiz se assustou e foi por conta desse susto que ele acabou sendo baleado na barriga e acabou não resistindo a esses ferimentos. E a gente está trazendo aqui agora, infelizmente, a morte de um trabalhador. Ele tinha saído do trabalho, ele trabalha em um mercado aqui do lado, inclusive, dá para ir andando para o trabalho onde ele estava, né? Ele saiu do trabalho e veio para cá depois de um longo dia. Estava aqui aguardando o ônibus dele para ir para o bairro dele, lá na Boca do Rio, onde ele morava. E, infelizmente, acabou acontecendo essa situação. Agora a gente vai acompanhar o que Ramon gravou ontem. Ramon pegou todo esse momento em que ele, inclusive, estava sendo socorrido por profissionais do SAMU. Vamos acompanhar como que foi essa situação ontem aqui na Avenida ACM. O homem estava exatamente neste ponto de ônibus aqui na Avenida ACM, um ponto de ônibus movimentado, antes das 7h30 da noite, quando dois homens estavam cometendo um arrastão. Ele teria se assustado com a presença desses criminosos, mas não reagiu, só se assustou. Foi exatamente neste momento em que um dos criminosos atirou. Um único tiro atingiu a barriga e transfixou. Momento de muita tristeza e desespero no ponto de ônibus. A polícia militar foi acionada. A informação é de que eram dois homens em uma moto preta. O corpo de bombeiros chegou, o SAMU também foi acionado e agora a gente acompanha a tentativa de reanimação deste homem. Um único tiro que atingiu ele o deixa em situação bastante complicada. São mais de 30 a 40 minutos nesse trabalho intenso de reanimação, um serviço que começou ali mesmo do lado de fora, no chão, ele recebendo inclusive soro na veia, e logo depois ele foi trazido para esta ambulância. A gente percebe a presença do Corpo de Bombeiros, outras viaturas, porque o trabalho foi muito intenso. E aqui alguns colegas de trabalho também vão trazendo informações para ele, porque esse rapaz, de acordo com o que a gente conseguiu colher de informação até o momento, era funcionário, ou melhor, é funcionário de uma rede de supermercados muito pertinho, aqui onde toda a situação aconteceu, na Avenida ACM, próximo da região do Iguatemi, que tem também um movimento muito intenso antes das 8 horas da manhã, perto do metrô. Estava aqui indo em direção à casa. Agora esses amigos do trabalho esperam também os familiares. Outras informações precisam ser trazidas. A identificação dele até o momento não foi trazida por esses colegas, muito também por questão de privacidade. A Polícia Militar está aqui, 26ª Companhia Independente foi acionada, já faz incursão também aqui na região da Avenida ACM, numa tentativa de localizar esses dois criminosos. O homem teria se assustado com a presença dos criminosos, que teria também um criminoso feito um arrastão. Quando chegou próximo dele, aí sim ele se assustou, fez uma menção assim de reagir, e aí sim houve o disparo. Tá aí, né? Então a gente acompanhou este momento em que este homem estava sendo socorrido ontem. Infelizmente, ele acabou não resistindo aos ferimentos. A gente está falando de Luiz Eduardo Santos da Silva, um homem de 37 anos, muito jovem, né, Tiale, inclusive, que estava aqui neste ponto aguardando para voltar para sua casa. A gente percebe, olha, que o ponto... Vamos aqui andar, Rio do Paraíso, meu cinegrafista. Este ponto de ônibus especificamente, ele sempre está cheio. Por quê? Porque tem a estação de metrô aqui, né? Estação de metrô do Detran. Então as pessoas descem, fazem integração, muita gente já está aqui também
depois de sair do metrô. Então é um ponto de ônibus realmente bastante movimentado. A gente vê muita gente aqui e eu quero saber do pessoal. Gente, bom dia. Ontem teve um arrastão aqui, infelizmente um homem acabou sendo baleado. Para vocês, fica um sentimento, uma sensação de insegurança por conta disso? Bom dia. Bom dia, muita insegurança, falta de respeito. O transporte público é essa merda, que todos os dias disso aqui a gente tem que correr, sai de casa mais cedo, engarrafamento é uma merda na Bahia. E aí fica aqui. Infelizmente ontem era 7h30, o homem estava voltando para casa depois de um longo dia de trabalho. Passam 2 homens numa moto fazendo arrastão. E aí para vocês não tem opção, né? Porque tem que ficar aqui aguardando, né? A gente não tem opção, é o único jeito, né? É isso aí, tá todo dia se arriscando. Mas infelizmente temos que trabalhar, né? Correr atrás. E aí... Pagar boleto, né, minha amiga? Com certeza. Tá certo, obrigada, bom trabalho, viu, para você. E a senhora, bom dia, tudo bom? Estou falando aqui em relação a um arrastão que teve aqui ontem e como é que fica para vocês, né? Fica aquele sentimento de insegurança, aumenta o medo quando vocês sabem que algo desse tipo aconteceu. Infelizmente o Luiz, que foi baleado na barriga ontem, acabou não resistindo. E aí eu queria saber de quem sempre, você sempre vem aqui para esse ponto de ônibus? No normal, sim. Eu fiquei sabendo ontem, eu estava no trabalho e foi até um aplicativo Uber que falou que teve um assalto no final da tarde e o rapaz foi baleado. Mas ontem, graças a Deus, eu não peguei aqui. Geralmente eu pego o dia de hoje ou dia de terça. Mas é isso, né? A gente fica sempre com medo mesmo. É o que a gente vê no dia a dia. Infelizmente, pedimos a Deus para que nada nos aconteça. E você já presenciou algum assalto aqui nesse ponto de ônibus ou já ficou sabendo, né? Já foi assaltada aqui? Alguma situação parecida? Não, graças a Deus não. Por sinal, eu nunca fui assaltada. Amém. Não. Mas a gente vê muito, né? E a gente fica com medo, porque o que acontece com as outras pessoas pode acontecer com a gente também, né? Então, o medo é o mesmo, mas graças a Deus comigo não. E continue assim, viu? A senhora trabalha por aqui ou mora por aqui? Lá na frente da rodoviária. Então vem sempre, passa por aqui, né? Com frequência. Tudo que me deixou aqui, agora eu vou pegar o ônibus e vou pra lá, pra frente. Tá certo. Bom trabalho pra você, viu? Tá aí, né? O relato de uma pessoa que geralmente vem pro lado de cá. Vamos aqui, Rildo, vamos conversar com outras pessoas que estão aqui neste ponto de ônibus, né? Pra saber delas como é que fica aqui a situação. Deixa eu passar aqui, ver com o pessoal. Amigo, bom dia, tudo bom? A gente está falando aqui em relação à segurança ou insegurança neste ponto de ônibus, quem sabe que sempre está movimentado. Ontem teve uma situação de um arrastão, um homem de 37 anos acabou sendo baleado, não resistiu a esses ferimentos. E a gente quer saber de vocês que estão aqui nesse ponto. Fica aquele sentimento de insegurança? Você já presenciou algum assalto aqui ou, infelizmente, já foi assaltado aqui neste ponto? Me conta, bom dia. Eu, particularmente, nunca fui assaltado aqui nesse ponto e, graças a Deus, também não presenciei. Mas é aquela coisa, né? A gente fica com a sensação de segurança porque a cidade realmente está entregue. Ontem foi um arrastão. Já ficou sabendo de algum arrastão aqui? Não fiquei sabendo, mas, infelizmente, a gente está entregue, né? Qualquer lugar está sujeito a acontecer isso. Qualquer lugar e hora, né? Qualquer lugar e hora. De repente até em casa. Misericórdia. Obrigada, viu, meu amigo? Bom trabalho para você. E essa é a situação, né, Tialia? A gente viu aqui relatos de pessoas, né, diferentes. A senhora ali disse que, graças a Deus, nunca foi assaltada e que assim continue, né? Mas que saber que ontem teve esse arrastão aqui, que uma pessoa morreu, acaba aumentando o medo dela. Este homem já disse que aumenta também esse sentimento de insegurança. Infelizmente, né, a gente está falando de um caso de um homem que estava esperando aqui um ônibus para voltar para casa depois de um longo dia de trabalho. Acabou sendo baleado na barriga após se assustar durante este arrastão. Eu volto com você aí no estúdio, Tialia. É chocante, é triste, é revoltante, é tudo de ruim. A gente não pode normalizar esse tipo de situação, mas infelizmente a gente já sai de casa pensando que o pior pode acontecer, pedindo proteção divina. Porque, infelizmente, a nossa polícia não está dando conta. Esses bandidos estão à solta em todo canto da nossa cidade. E ontem, só ontem, não foi apenas na Avenida ACM. Não foi apenas uma vida que a gente perdeu. É uma história, é uma pessoa amada, é uma pessoa que tem sua trajetória, tem um familiar que ama. Outro caso também aconteceu na Avenida Gal Costa, de uma tentativa de latrocínio. Mais uma vez, semana passada, foi seu Gildásio. Eu não esqueço.
Eu estou aqui de segunda a sexta-feira e a notícia se repete em relação à violência. Quem vai ser a próxima vítima? Infelizmente, a gente fica nessa pergunta. Quem vai ser a próxima vítima? É um jovem chegando na porta de casa? É uma pessoa indo a uma padaria? É um passageiro no ponto de ônibus? É um trabalhador andando no seu bairro? É revoltante isso. E a gente ainda espera uma resposta do nosso comando da Polícia Militar. Secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, vamos dar um basta nisso, que a gente não aguenta mais. Mais uma pessoa de bem, um trabalhador tinha acabado de sair do seu local de trabalho próximo a este ponto de ônibus. E olha que este ponto é um dos mais movimentados de Salvador, de manhã cedo até de noite. Aqui todo o esforço, gente, das equipes socorristas, SAMU, os bombeiros, até porque este ponto de ônibus fica praticamente ao lado da sede, de uma das sedes do Corpo de Bombeiros. É este ponto aí que eu estou falando. Outro ângulo para você. A gente sempre mostra aqui, inclusive no Baianoá, como é que está a movimentação, o trânsito. Avenida CM. Avenida CM. A vítima perdeu a vida, 37 anos de idade, trabalhador. Luiz morava na boca do rio, aqui em Salvador. Estava saindo do trabalho de forma digna, voltar para casa, para as pessoas que ele ama, mas não chegou. Simplesmente porque se assustou, porque nem o direito de se assustar a gente tem mais. Vamos aguardar aqui. Inclusive, os canais estão abertos. Nosso comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Magalhães, secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, a gente precisa falar com a nossa população. Daqui a pouquinho a gente pode trazer aí outras novidades em relação a este caso.